Então, outra modalidade de controle é o controle físico, né? Nesse caso aqui, o controle físico, ele é exercido através de controle da temperatura, principalmente. Então, nós vamos ver que as medidas que cabem aqui dentro, elas são mais relacionadas com aumento de temperatura e redução de temperatura. Existem outras medidas relacionadas com controle de radiação e até, às vezes, com controle de proporção de gases, como no caso de conservação de produtos de pós-colheita, pode-se utilizar até câmaras, né, com proporções variáveis de gás carbônico e oxigênio. Mas aqui, no caso, a gente vai dar atenção especial para a parte de controle de temperatura. E depois, mais para o final da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre controle de radiação. Então, uma das práticas contidas aí no controle físico é a solarização. A solarização consiste, então, no uso da energia solar para controle de doenças. Então, daí o nome solarização, né? E envolve aumento de temperatura do solo. Então, essa prática ela é utilizada para aumentar a temperatura do solo. Promove, então, a erradicação parcial ou, em alguns casos, até a erradicação total de patógenos que vivem no solo ou que têm fase saprofítica no solo. Tá? E a aplicação da solarização é com o uso de cobertura do solo com filme plástico durante um determinado período de tempo. Então, essa é a forma de aplicação. Cobre-se o solo com o filme plástico, aguarda-se um determinado tempo e, com o aumento da temperatura promovida por essa cobertura plástica, é efetuada, então, o controle ou a diminuição da população do patógeno. A prática de solarização, ela envolve, então, o umedecimento do solo. Então, antes de se aplicar o plástico para cobrir o solo, é feito o umedecimento do solo. Esse umedecimento ele pode ser natural, através de chuva, ou pode ser através de irrigação. A cobertura do solo com o filme plástico transparente, que é o que dá melhores resultados. Então, aqui no caso, o papel do filme é permitir a passagem da radiação de comprimento de onda menor e a retenção de radiação de comprimento de onda maior emitida a partir do solo. Então, forma uma espécie de um efeito estufa, né? O plástico deve ser mantido durante, no mínimo, um mês, para que a gente tenha um resultado satisfatório. Lógico que isso aqui depende de alguns fatores. Por exemplo, regiões onde a intensidade luminosa é menor, o plástico tem que ficar por um período maior. Quando se aplica a solarização numa época do ano em que os dias são mais curtos, né, então o plástico deve ficar por um tempo maior. Então depende das condições em que a gente vai utilizar esse tipo de prática, né? Por que se faz o umedecimento do solo? É uma fase importante na solarização. Então, está especificado aqui, ó. O umedecimento do solo aumenta a condutividade, no caso do calor, né? Aumenta a atividade microbiana, principalmente dos organismos que são habitantes natural do solo. Então, aumenta-se a atividade deles, que vão competir com o patógeno. E, além disso, quando se faz o umedecimento do solo, existe uma tendência das estruturas de resistência do patógeno de germinarem. Então, por exemplo, escleródios, clamidósporos podem germinar devido ao umedecimento. E aí elas se tornam mais predispostas ao controle pela temperatura alta. Então, qual é o efeito da solarização sobre o patógeno? Como que ela atua reduzindo a população ou o inóculo do patógeno?
O calor, então, pode ter um efeito inibitório ou letal sobre o patógeno. Inibitório, se o patógeno for um pouco mais resistente a altas temperaturas. Letal, se o patógeno for mais suscetível a altas temperaturas, né? E vocês podem observar aqui que a faixa de temperatura que se consegue com a aplicação da solarização está em torno de 50, 60 graus Celsius, né? Outra coisa, essa temperatura alta também vai promover enfraquecimento das estruturas de resistência. Vai estimular a competição entre micro-organismos habitantes do solo e o patógeno. Por quê? Porque embora a temperatura seja alta, tanto para o patógeno como para a microflora natural do solo, os organismos habitantes naturais do solo são mais resistentes a essas temperaturas do que os patógenos. Então, com isso, eu vou favorecer a competição entre esses micro-organismos e os patógenos. O que acontece? A aplicação da solarização promove um retorno ao equilíbrio entre a população de patógeno e os micro-organismos que habitam o solo. E, nesse caso, então, ocorre o que nós conhecemos por solos supressivos. São solos que mantêm a população do patógeno em níveis relativamente baixos, porque o patógeno encontra competidores eficientes no solo. Tá? Que tipo de patógenos podem ser controlados, então, pela solarização? Então, os fungos que normalmente habitam o solo, né? Então, por exemplo, Pythium é um patógeno que ocorre no solo. Vocês já devem ter visto isso aqui em aula prática. Phytophthora é um fungo de solo, né? Verticillium, Sclerotium, Sclerotinia, Thia labiopsis, né? Que tem causado muito problema em cana-de-açúcar. Então, são fungos que normalmente habitam o solo. Então, esses são afetados pela solarização, né? É possível você proceder a uma solarização nos canteiros das culturas, por exemplo, do café, mandioca, ou isso daí vai queimar a raiz? A solarização ela é feita de duas formas. Você pode fazer a solarização com o solo nu, sem nada, tá? Então, o que você faz? Baixa o inóculo do patógeno e depois você planta. Tá? Então, isso aí é válido principalmente para culturas anuais, culturas de ciclo curto, né? Para culturas perenes, o pessoal às vezes usa isso daí, mas, por exemplo, para fruteiras, tipo pera, fruteiras desse tipo, né? Então, bota-se o plástico ali, aumenta a temperatura, mas a tal ponto que não vá prejudicar o hospedeiro, né? Então, isso aí é uma coisa que já tem que ser determinada para a região, né? Para que você não tenha problema de excesso de calor ali que talvez prejudique a planta, tá? Bom, entre as bactérias, né, Ralstonia, que é uma bactéria de solo, causadora de murcha, né, também pode ser controlada. Vejam que o controle não especifica que é um controle absoluto, tá? É reduzir população, essa é a intenção. Pseudomonas, né, xantomonas, e também nematóides podem ser controlados através do uso da solarização. Então, vocês têm alguns gêneros de nematóides aqui que também podem ser controlados pela solarização. Limitações de uso da solarização. Então, essa prática, ela surgiu em Israel, né? E quando ela surgiu, ela foi aplicada sempre em pequenas áreas. Então, existem limitações para a gente usar solarização. Não é em qualquer lugar e nem é para qualquer cultura que a gente pode aplicar. Então, vamos ver essas limitações do uso da solarização, né? Ocorrência de condições climáticas adequadas, ou seja, o local tem que ter alta intensidade luminosa, né? Então, a intensidade solar tem que ser alta, né?
A aplicação é restrito a pequenas áreas. Então, não dá para se cobrir uma área extensa, né, com filme plástico. Fica inviável, né? Economicamente é inviável. E também tem limitações com relação ao tipo de relevo. O relevo tem que ser relativamente plano, né? Não pode ser um relevo acidentado, porque o solo tem que ficar totalmente coberto e, inclusive, nos bordos do plástico, do filme plástico, os bordos têm que ser fechados com terra, né? Para que o calor não seja perdido, né? O ideal é que se conserve, então, o máximo de calor possível na área que está sendo solarizada. Outro fator é custo de tratamento. Então, vejam, se vai ser utilizada solarização, tem o custo do plástico. Precisa ver se compensa fazer esse tipo de prática. Além disso, o período em que o tratamento é efetuado, o terreno permanece não cultivado. Então, para agricultores que têm áreas pequenas, precisa ver se é conveniente ficar com uma determinada área parada, aí 30, 40, 50 dias, para promover solarização. Tá? A solarização ela é sucedânea do uso de esterilização com produtos químicos. Até uns tempos atrás, a utilização de brometo era aplicada, né, para controlar patógeno de solo. Então, como que funcionava o caso do brometo? Ele funciona como um gás, aplicava-se o produto sob um filme plástico também. Como é um gás pesado, a tendência dele é preencher os poros do solo. Só que era um produto altamente tóxico, né? E foi descoberto ao longo do tempo que ele causava danos à camada de ozônio. Então, o uso dele foi suprimido, principalmente em locais onde ele era usado intensivamente, como era o caso dos Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa. Então, hoje não se usa mais o brometo para se fazer a esterilização de solo. Usa-se a solarização, né, para se fazer a desinfestação de solo. A solarização não chega a esterilizar o solo, mas sim a desinfestar o solo, né? Aqui tem o resultado de um ensaio feito com a aplicação da solarização. E a gente pode ver que, principalmente para olerícolas, né, a solarização pode funcionar muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o efeito da solarização no controle de verticílio. Verticílio é um fungo causador de murcha, né? É um fungo de solo. Ele é agente da murcha na berinjela, né? E esse ensaio foi feito em condições naturais de infestação do solo por esse fungo. Tá? Então, nesse ensaio foi feito o seguinte. Aqui nós temos os tratamentos, então, solarização por 50 dias. Então, o solo ficou coberto com o filme plástico durante 50 dias, solarização aplicada durante 30 dias e foi utilizado, então, brometo de metila, que é um produto químico que causa esterilização. E aqui nós temos a testemunha, ou seja, foi plantado, né? O solo recebeu a planta, mas esse solo não foi tratado. Como ele era naturalmente infestado, avaliou-se quanto que as plantas perdiam quando não era feito nenhum tipo de tratamento. Tá? Se a gente analisar a produção de frutos, nós vamos ver que a solarização por 50 dias, a solarização por 30 dias e o uso do brometo de metila, praticamente a produção se comportou de maneira semelhante. 35 quilos por parcela, 32 quilos por parcela, 33 quilos por parcela. E aqui, onde não se fez o tratamento, houve uma redução significativa. Foi colhido, então, 21 quilos por parcela. Então, dá para perceber o efeito do tratamento. Né? E dá para perceber que a eficiência da solarização, ela praticamente é a mesma do produto químico.
Ok? Outra forma de controle químico, outra modalidade dentro do controle físico, é a termoterapia de órgãos de propagação. Então, outra vez, o uso de temperatura elevada para controlar doença, né? Então, nesse caso aqui, é um tratamento térmico de órgãos de propagação. No caso, esse tratamento visa a eliminação do patógeno localizado tanto internamente como externamente ao material. Então, por exemplo, sementes, né? Por exemplo, um órgão de reprodução como um tubérculo, né? Nesse caso, a termoterapia é aplicada expondo o material vegetal a uma determinada temperatura durante um período de tempo. Então, esse é o tratamento térmico, né? Tem certos cuidados que devem ser observados. Então, por exemplo, nós não podemos promover a inativação do patógeno e, ao mesmo tempo, inativar também o órgão que está sendo tratado, né? Não adianta eu matar o patógeno que está na semente se eu causo um dano devido à temperatura alta que vai prejudicar a germinação da semente, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E o sucesso da termoterapia é tanto maior quanto maior for a diferença na sensibilidade térmica entre o material que vai ser tratado e o patógeno que a gente está querendo eliminar. Onde pode ser aplicado, então, a termoterapia? Alguns exemplos, né? Tratamento de sementes, tratamento de bulbos, no caso de plantas ornamentais, tratamento de meristemas. Como exemplo, nós temos o caso da cana-de-açúcar. Então, vamos ver um pouquinho cada um desses exemplos, né? Então, tratamento térmico de sementes para erradicação de patógenos. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra para a gente que determinados patógenos presentes em sementes, tanto internamente como externamente, eles podem ser atenuados ou até eliminados em função do tratamento. Então, por exemplo, se a gente pegar semente de cenoura, né, para tentar controlar a Xanthomonas campestris, que é uma bactéria, essas sementes forem imersas em água a 50, 52 graus Celsius por 20 minutos, nós praticamente eliminamos essa bactéria das sementes de cenoura, né? E assim, aqui nós temos outros exemplos para fungos também, né? E nós podemos usar tanto a água como também o vapor, né? Normalmente, a água é mais fácil de ser usada, porque fica uma espécie de banho-maria. No caso do controle físico aplicado no tratamento de meristemas, um exemplo clássico aqui para nós, e que é utilizado em larga escala, é o tratamento térmico de gemas, né, de cana-de-açúcar para controle do raquitismo da soqueira. Então, o raquitismo da soqueira é causado por uma bactéria que ataca o sistema vascular da planta, o xilema, né? E, no caso, quando se vai, por exemplo, implantar um viveiro de mudas de cana, normalmente o pessoal faz o tratamento do material que vai ser plantado no viveiro, para depois ser levado para campo, faz o tratamento térmico, visando a eliminação dessa bactéria que causa, então, obstrução do sistema vascular. Daí o nome raquitismo, né, da soqueira. Por quê? Porque a soqueira da planta, né, depois da primeira colheita, a soqueira da planta, ela fica com desenvolvimento menor do que o normal, tá? Então, menor rendimento em açúcar, né, os colmos ficam mais finos. Então, o pessoal tenta eliminar essa bactéria quando se vai fazer o viveiro das mudas de cana-de-açúcar. Como que é feito esse tratamento? Aqui vocês estão vendo, então, a região do nó da cana, né, onde fica, então, a gema, e vocês podem perceber
que esse escurecimento que a gente vê aqui é a obstrução do vaso causado pela bactéria. Tá? Então, para tentar controlar a bactéria, o material é mergulhado num tanque como esse que vocês estão vendo aqui, tá? Onde a água é aquecida por uma resistência. Então, a água, no caso, é aquecida a 52 graus. O material que vai ser tratado permanece no interior do tanque por aproximadamente 30 minutos. Aqui, no caso, vocês estão vendo colmos. Atualmente, o pessoal só faz o tratamento da região do nó, aonde fica a gema. Então, o rendimento em termos de tratamento é maior. Tá? E o que se recomenda é uma proporção de 5 a 6 litros de água aquecida a essa temperatura para cada quilo de material que vai ser tratado. Tá? Aí o material sai, então, aqui do banho térmico, né? E é colocado nos viveiros. A temperatura agora utilizada como frio, né? Então, redução de temperatura para controle de doença. É muito comum, é o que a gente faz na casa da gente, né? É o que a gente usa no nosso refrigerador para conservação. Então, quando a gente quer conservar alguma coisa por mais tempo, coloca-se esse material à temperatura mais baixa. Então, vejam ali, seria o emprego de baixas temperaturas, essas temperaturas em torno de 4 a 10 graus Celsius, né? E atua retardando ou inibindo a atividade do patógeno. Então, o que acontece? O metabolismo do patógeno é reduzido, seja ele de natureza fúngica, seja ele de natureza bacteriana. Então, reduz-se o metabolismo do patógeno. Tá? Outra coisa implicada nesse tipo de controle é que, por exemplo, no caso de frutos, a maturação também é reduzida. Então, o fruto amadurece mais lentamente. E a gente sabe que a maturação do fruto é favorável ou torna esse fruto predisposto ao ataque de patógeno. Então, se o fruto amadurece mais lentamente, ele se torna menos predisposto ao ataque do patógeno. Então, a baixa temperatura tem duas finalidades, né? Reduzir a atividade do patógeno e, ao mesmo tempo, desfavorecer, né, o ataque do patógeno ao fruto, que vai amadurecer mais lentamente. Muitas vezes, esse tipo de tratamento, né, ele não é suficiente para controle. Então, é comum a gente, às vezes, leva para casa uma caixinha de morango sadia como essa, né, deixa na geladeira, fica por um determinado tempo e quando a gente vai buscar o morango na geladeira, encontra o rhizopus tomando conta dos frutos, né? Então, muitas vezes, essa temperatura aqui de 4 a 10 graus, ela não é suficiente para aquilo que a gente busca, né? Na prática, além do uso de refrigeradores, na prática ou em maior extensão, né, recomenda-se o uso de câmaras frias, tanto para o armazenamento como para o transporte. Então, produtos, principalmente de fruteiras temperadas, né? Produtor de fruteira temperada normalmente tem câmara para armazenar o fruto, né? Senão a perda é muito grande. Então, seria o uso do controle físico, mas agora reduzindo a temperatura. E aqui, o controle físico através do controle de radiação. E é bastante interessante esse caso, porque atualmente a plasticultura tem sido bastante desenvolvida, né? Então, a aplicação do uso de túneis plásticos está sendo muito grande. E uma coisa interessante que pode ser passado, né, é que o tipo de plástico utilizado para a montagem ou a construção desses túneis, né, pode influenciar no controle de doença.
Então, vamos ver como é que funciona isso, né? Esses filmes especiais, eles têm a capacidade de reter determinados comprimentos de onda próximo ao ultravioleta, né? Então, próximo ao ultravioleta. Esses comprimentos de ondas, eles são favoráveis à esporulação da maioria dos fungos. Se eu conseguir, então, que o meu filme plástico não deixe passar esse tipo de comprimento de onda para o interior da minha casa plastificada, eu não vou estimular a esporulação do fungo. Tá? No caso, a retenção de radiações é na faixa de comprimento de onda abaixo de 390 nanômetros. Então, é uma prática muito fácil de ser aplicada, né? Porque em vez de eu comprar o filme comum, eu posso comprar o filme especial e, com isso, desfavorecer a esporulação do fungo dentro do ambiente do túnel plastificado, né? Então, nós temos aqui 2 exemplos para mostrar. Controle de comprimento de onda próximo à radiação ultravioleta. Então, plástico que absorve a radiação relacionado com aumento de produção. No primeiro caso, tomate e a doença chamada mancha de alternária, causada pelo fungo que tem o mesmo nome, né? Alternária. Então, vejam aqui. Quando o tomate foi produzido sob filme que absorve essa radiação próxima do ultravioleta, o rendimento foi de 3,3 quilos por planta. Quando o tomate foi produzido sob filme comum, o rendimento foi de 2,5 quilos por planta. E aqui nós temos um caso bem semelhante para o pimentão. Vejam que a produção sob filme que absorve a radiação rendeu 1.098 gramas, né? 1,1 kg de frutos, né? De frutos por planta. E no caso da produção sob filme comum, praticamente a metade desse valor. Então, é uma prática que talvez custe um pouquinho mais em termos de preço do filme, mas ela pode compensar tremendamente em relação à produção que é conseguida, né? Então, com isso, nós encerramos essa parte também de controle físico, né? Na próxima aula, nós traremos para cá mais 2 modalidades de controle de doença, ok? Então, obrigado.